Boas-vindas à nossa análise de hoje. Olha, a gente vai mergulhar direto num resumo e principalmente na interpretação de uma verdadeira obra-prima do século XVII. Uma peça francesa com uma crítica tão afiada que deu ao mundo inteiro o sinônimo definitivo para aquele falso santo, sabe? É impressionante pensar como uma comédia escrita lá atrás pelo Molière conseguiu esse feito gigantesco na nossa cultura. E para entender o tamanho desse impacto, é só abrir o dicionário. Sério, o nome desse personagem marcou tanto a história que virou literalmente um substantivo comum. Se a gente procurar em dicionários como o Aurélio, a palavra tartufo tá lá, definida exatamente como um hipócrita, um impostor, alguém que veste aquela máscara de virtude e moralidade inabalável só para manipular e levar vantagem sobre os outros. E convenhamos, não é qualquer autor que consegue emplacar uma palavra nova no vocabulário mundial, né? Então, para estruturar a nossa exploração como se fôssemos descascar uma cebola, vamos dividir tudo em 5 partes bem diretas. Primeiro, o significado de Tartufo. 2, o enredo da peça. 3, a arte da sátira. 4, o alvo de Molière. E, finalmente, 5, o papel da literatura. Vamos lá? Parte 1. O significado de Tartufo e a criação de um hipócrita. Para a gente compreender o peso da obra, é fascinante reconhecer o talento único e a genialidade do Molière para capturar as falhas humanas. Ele não criava apenas personagens do dia a dia. Ele pegava uma falha humana inteira, empacotava tudo numa persona super exagerada e tornava aquilo imortal. É por isso que nós temos o arquétipo definitivo do hipocondríaco em O Doente Imaginário, do pão duro em O Avarento, daquele cara desajustado que odeia a sociedade em O Misântropo. E, claro, a hipocrisia esculpida na sua forma mais pura no nosso tema de hoje, O Tartufo. A gente usa essas referências geniais até hoje. 2. O enredo da peça e como a trama se desenrola. Aqui a gente entra de cabeça na história, lá na casa do senhor Orgon, um burguês rico de Paris, onde a rotina virou completamente de cabeça para baixo. E a dinâmica dessa casa ilustra de forma simplesmente hilária o motor da comédia. Pensa num mapa de personagens. De um lado temos o Orgon. Ele é o dono da casa, mas age como um tolo completamente cego, fascinado por um suposto santo hóspede. Esse hóspede é o Tartufo, o nosso manipulador profissional, se fazendo de coitado. Tentando botar ordem no caos, a gente tem o cunhado Cleanto, que é a voz da razão. E no extremo oposto da cegueira do patrão, temos a Dorina, a empregada. Gente, ela é a verdade prática. Super observadora, não tem papas na língua e vê o golpe de longe. Esse choque de realidade é bom demais. E a escalada dessa confusão é um absurdo, olha os passos. Primeiro, o Orgon tira o Tartufo da rua e o coloca no centro de tudo, tratando o cara melhor que a própria esposa e os filhos. A cegueira chega num ponto em que o Orgon ameaça deserdar o filho para deixar tudo para o impostor. A tensão toda explode na famosa cena em que a esposa do Orgon, a Elmira, pede para o marido se esconder debaixo da mesa. A ideia é provar, fazendo ele ouvir com os próprios ouvidos, que o tal santo Tartufo está, na verdade, tentando seduzi-la. E quando tudo parece irremediavelmente perdido e o Tartufo tenta prender todo mundo, bum! O rei intervém no último minuto para salvar o dia e botar o vilão na cadeia. Seção 3. A arte da sátira. Caricatura versus complexidade. Beleza, já vimos o que acontece na história. Agora a gente vira a chave da interpretação para focar em como a engrenagem literária dessa obra realmente gira nos bastidores. É muito revelador comparar a tragédia com a sátira. Na tragédia, tipo naquelas peças densas do Shakespeare, a gente vê personagens profundos, com uma psicologia complexa e cheia de dilemas, certo? Mas a sátira exige exatamente o oposto. Para a sátira funcionar e fazer a gente rir de nervoso, a caricatura tem que ser afiada. O Molière simplifica e exagera ao extremo a burrice do Orgon e a falsidade do Tartufo. E olha, essa simplificação toda não é um defeito, tá? É uma ferramenta intencional e necessária para gerar repulsa e passar um recado emocional bem direto. E que recado é esse? O Cleanto, aquele personagem que é a voz da razão, mata a charada com esta frase: os verdadeiros devotos não tomam a si o arrogante mistério de defender o céu mais do que ele mesmo quer ser defendido. Isso é genial, porque isso revela a âncora filosófica real do autor. A peça não está atacando a fé genuína ou a religião em si de jeito nenhum. O alvo é o policiamento moralista, sabe? É aquela imposição arrogante que usa o nome do céu puramente para encobrir interesses egoístas e terrenos. 4. O alvo de Molière, a sociedade secreta. O que nos leva inevitavelmente ao contexto histórico. Afinal, lá no século XVII, quem o Molière estava realmente tentando atingir com uma crítica tão ácida?
É super curioso descobrir que o alvo oculto, mas muito claro para a galera da época, era um grupo chamado Cabala dos Devotos. Era basicamente uma sociedade secreta, cheia de figurões de extrema influência na política e na corte francesa. Eles operavam nas sombras para policiar rigorosamente o comportamento dos outros. Então o Molière não estava mirando na igreja como um todo. O alvo dele era especificamente essa facção sigilosa e controladora que ficava infernizando a vida social e se achando dona da verdade. Só que, cutucar gente com poder sempre dá dor de cabeça. E o Molière enfrentou uma barra pesadíssima. Em 1664, a primeira versão da peça foi banida pela pressão desses devotos. Ele até tentou dar uma suavizada, mas em 1667, banida de novo. Foi só em 1669, depois de colocar aquele final quase bajulador, salvando o próprio rei Luís XIV, que a peça finalmente passou pela censura. E adivinha, tornou-se um dos maiores sucessos teatrais da história. Para o nosso grande final, a seção 5, o papel da literatura e a busca pela normalidade. Como a gente conecta esse texto de séculos atrás com a nossa própria realidade hoje? A grande lição que a gente tira dessa interpretação é profunda, mas super prática. A literatura clássica não usa essas caricaturas extremas só para ser engraçada. Quando a gente vê no palco falhas absurdamente infladas, tipo a ingenuidade cega do Orgon ou a manipulação nojenta do Tartufo, no fundo nós estamos sendo vacinados. A literatura expõe o extremo para nos ensinar a valorizar o bom senso. Ela nos ensina, na prática, a buscar o equilíbrio e a restaurar a tal da normalidade nas nossas próprias vidas. E isso deixa uma provocação muito forte para a gente encerrar. O tempo passou, os cenários mudaram, mas a natureza humana continua igualzinha. Se a gente olhar ao redor hoje, seja na política, nas redes sociais ou no ambiente de trabalho, será que somos capazes de reconhecer quem veste máscaras de virtude para benefício próprio? Será que vemos os tartufos antes de ficarmos cegos como o Orgon? Que essa nossa análise sirva para a gente manter os olhos bem abertos e usar a grande literatura como uma lente para decodificar o mundo real. Até a próxima investigação.